Tiago, capítulo 5. Eu farei a leitura, verso de número 15 ao verso de número 18. Diz assim: E a oração da fé salvará o enfermo, e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros, e orais uns pelos outros para serdes curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Elias era homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, e orou com instância, para que não chovesse sobre a terra. E por 3 anos e 6 meses não choveu. E orou de novo, e o céu deu chuva, e a terra fez germinar seus frutos. Nós temos estudado essa carta de Tiago e vimos que ele encerra a sua carta com algumas exortações práticas. Nós já vimos o que Tiago fala sobre a nossa palavra e as promessas que nós fazemos, sobre a questão do juramento. Vimos o que Tiago fala também sobre a oração da fé e a unção dos enfermos. E hoje nós vamos estudar, procurando entender o que Tiago quer nos ensinar sobre a oração e a confissão de pecados para sermos curados. Tiago acrescenta esta promessa no verso de número 15, quando ele fala da oração da fé, que salvará o enfermo e o Senhor o levantará. Ele faz então este acréscimo dizendo: E se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Tiago já havia tratado deste tema, que é o pecado, anteriormente na sua carta. Ele vai dizer no capítulo 1, verso 15, que o pecado é consequência da nossa cobiça e que o pecado gera morte. Ele diz no capítulo 2, verso 9, que o pecado consiste na transgressão da lei de Deus. No capítulo 4, verso 17, ele vai dizer que o pecado é também deixar de fazer aquilo que sabemos que devemos fazer. E no capítulo 4, no verso 8, ele também nos fala que quando os cristãos se tornam amigos do mundo, são tratados como pecadores que precisam purificar as suas mãos. Agora, Tiago fala sobre o perdão. E esse perdão aos nossos pecados, esse perdão que nos é prometido, ele não é obtido de uma forma mágica. Há uma série de coisas nessa passagem que estão implícitas, como certamente o fato de que o enfermo reconheceu e confessou, arrependido dos seus pecados, voltando-se para o Senhor. Nós aprendemos aqui 3 coisas sobre a relação entre o pecado e a doença, a enfermidade na vida de um cristão. A primeira coisa é que um pecado específico pode ser a causa de doenças e enfermidades. Há uma conexão que podemos fazer entre os pecados cometidos, o perdão desses pecados e a cura do enfermo. Muito embora Tiago não faça essa conexão aqui no texto de maneira explícita, nós vamos ver que as doenças, de uma forma geral, doenças que afligem a humanidade, bem como a morte, fazem parte dos sofrimentos que vieram sobre a raça humana por conta da queda do homem no jardim do Éden, pela sua desobediência à ordem de Deus.
O ponto que Tiago aqui parece sugerir é que enfermidades podem ser causadas por pecados específicos como um castigo direto vindo de Deus. É nesse contexto que ele menciona a confissão e perdão de pecados. Ou seja, há casos em que, de fato, Deus castiga determinados pecados mediante enfermidades físicas. Foi o que Deus disse, por exemplo, para os judeus, dizendo ao povo de Israel no Antigo Testamento, quando eles fossem desobedientes à sua palavra. Você vai encontrar em Deuteronômio capítulo 28, do verso 15 ao verso 45, várias doenças que são mencionadas por Deus como castigo da desobediência. Doenças como pestilência, tísica, febre, inflamação, tumores, sarna, pruridos, cegueira, perturbação de espírito, úlceras malignas incuráveis nos joelhos e nas pernas, da planta dos pés até o alto da cabeça, entre outras enfermidades. Podemos também mencionar a lepra que o Senhor feriu Miriam quando ela se rebelou contra Moisés em sua liderança, conforme está em Números, capítulo 12, verso 10. Ou então, Uzias, o rei Uzias, quando profanou o sacerdócio, conforme está em 2 Crônicas 26, verso 19 e 21. E Geazi, que era servo do profeta Eliseu, quando tomou de maneira enganosa as dádivas de Naamã, segundo Reis, capítulo 5, verso 27. Herodes, também no Novo Testamento, que foi comido por bichos, enviados por Deus como juízo do Senhor por causa da sua arrogância, está lá em Atos 12, 23. O falso profeta Elimás, que ficou cego por resistir a Deus, Atos 13, verso de número 11. Havia também, segundo o apóstolo Paulo, na igreja de Corinto, cristãos que estavam enfermos por profanarem a ceia do Senhor. Ele diz que alguns já haviam morrido como resultado do juízo de Deus sobre eles. Está lá em 1 Coríntios capítulo 11, verso 28 a 30. Então, todas essas evidências mostram para nós que enfermidades podem ser o resultado do juízo, do desagrado de Deus contra certos pecados cometidos. Em segundo lugar, também nós aprendemos que nem toda doença é fruto do juízo de Deus. Nem toda enfermidade é castigo de Deus. Vamos ver também na palavra de Deus vários homens que tiveram uma vida santa, uma vida irrepreensível, homens que eram cheios de fé e que foram acometidos de várias enfermidades. Enfermidades que não eram resultantes de pecados específicos que foram cometidos por eles. Por exemplo, Jó, um homem justo, um homem reto, e ele foi afligido por enfermidade. Temos também o profeta Eliseu, temos o caso de Timóteo, que Paulo vai dizer em 1 Timóteo capítulo 5, verso 23, que ele tinha constante enfermidades. Também precisamos nos lembrar que ao curar as pessoas, nem sempre Jesus condicionou a cura dessas pessoas à confissão dos seus pecados. O melhor exemplo que a gente tem sobre isso é aquela cura dos 10 leprosos
dos quais, segundo Lucas 17, verso 12 a 19, somente um voltou para agradecer, manifestando a sua fé no Senhor Jesus. No caso mencionado aqui por Tiago, é implícito que os presbíteros, antes de orar pelo doente, ungindo-o com óleo, devem fazer uma investigação, devem questioná-lo acerca da sua própria vida espiritual. Os presbíteros deviam então perguntar àquele crente que não pode sair de casa por causa da sua enfermidade: existem pecados na vida dele que precisam ser confessados? Há coisas que precisavam ser trazidas à luz? Isso é importante porque nas Escrituras, as curas muitas vezes são usadas como metáforas do perdão de pecados. Como no caso que você encontra em Mateus capítulo 9, verso 6, da cura daquele aleijado, que após o Senhor Jesus perdoá-lo de todos os seus pecados, ele o curou da sua paralisia. A terceira coisa que nós aprendemos é que Deus está pronto a perdoar os pecados do seu povo. O leito da enfermidade pode ser este local usado por Deus para que alguém se reconcilie com ele. Os presbíteros, então, deveriam olhar para a doença não somente como um momento em que eles deveriam levar o conforto e a cura daquele que está enfermo, mas uma oportunidade de quebrantamento daquela pessoa acertar suas contas com Deus, de colocar sua vida em ordem diante dele. Mais uma vez, é importante dizer que os presbíteros, ao visitar os doentes, eles não devem pensar que esses crentes estão enfermos por castigo de Deus. Mas sem excluir essa possibilidade, que pode ser em alguns casos, eles devem agir como pastores que cuidam das almas das pessoas, sondando a consciência daquele que está enfermo e oferecendo o perdão de Deus, além de orar pela sua restauração física. Tiago agora aplica a consequência prática do que ele diz no verso, então, dizendo: confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros, e orai uns pelos outros para serdes curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Assim como o enfermo deve confessar seus pecados aos presbíteros para obter o perdão e a cura, se for a vontade de Deus, mediante a oração da fé, devemos também confessar os nossos pecados e orar uns pelos outros para sermos curados de nossas enfermidades. Está subtendido aqui, nesta ordem de Tiago, para aqueles cristãos que estão adoentados, o objetivo da confissão e da oração mútua é para serdes curados. A cura aqui referida é a cura de fato física, não cura espiritual, apesar deste verbo curar ser empregado muitas vezes na Bíblia como a restauração da alma. Então, a busca da cura pela confissão de pecados e pela oração da fé, ela não elimina, e este é um ponto muito importante de nós compreendermos, ela não elimina o uso de remédios.
como acontece em alguns movimentos de cura pela fé, em algumas igrejas nos dias de hoje. Nós temos vários exemplos na Bíblia de que o uso de remédios é usado como providência de Deus para curar enfermidades. Paulo, por exemplo, o apóstolo Paulo, ele recomendou a Timóteo um remédio caseiro contra as suas frequentes enfermidades estomacais, que era adicionar o vinho à água. Está lá em 1 Timóteo capítulo 5, verso 23. Também encontramos o profeta Isaías, ele empregou um emplasto feito de figos para curar a úlcera do rei Ezequias. Está lá em 2 Reis, capítulo 20, verso 7, Isaías 38, verso 21. Na parábola que Jesus contou do samaritano, o samaritano trata com óleo e vinho as feridas do judeu que foi assaltado. Está lá em Lucas, capítulo 10, verso 34. Então, há várias referências de que Deus restaura a saúde de alguém por meio do uso de remédios. Por outro lado, temos que entender que as facilidades médicas e a disponibilidade de remédios que temos hoje não eliminam a necessidade e o dever de orarmos a Deus pela cura das nossas doenças. E de que maneira nós devemos, então, fazer isso? Primeiro, Tiago diz: confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros. A determinação aqui de Tiago sugere que foi isso que o enfermo fez no verso anterior diante dos presbíteros, né? Confessar significa, algumas vezes, concordar, admitir, consentir e até mesmo prometer. Quando se trata aqui de pecado, significa uma confissão pública e aberta, como aquela das multidões que vinham a João Batista e confessavam as suas más obras. Ou como o copeiro, chefe de Faraó, que um dia lembrou-se das suas ofensas contra José e as declarou publicamente. O ponto fundamental aqui do conceito de confissão é o de concordar. Concordar abertamente com o veredito de Deus sobre nós que erramos e somos pecadores. É isso que confessar os pecados significa. O que deve ser confessado aqui são os vossos pecados. Nós aprendemos na Bíblia, em Atos capítulo 19, verso 18, quando os efésios se converteram a Cristo, eles vieram e confessando e denunciando publicamente as suas próprias obras. Pecado, como nós já falamos, é transgredir a lei de Deus. E algumas vezes, o castigo do pecado vem sobre a forma de enfermidades. A confissão dos pecados cometidos, segundo Tiago, deve ser feita uns aos outros, o que mostra que a confissão de pecados, ela deve ser feita não para um grupo específico de pessoas, a um sacerdote ou um presbítero, uma prática, né, que veio a se tornar um sacramento visto na Idade Média pela Igreja Católica Romana. O que Tiago aqui está dizendo é que a doença pela confissão de nossos pecados é uma oportunidade para nós colocarmos a nossa vida em ordem diante de Deus. E nós fazemos isso quando nós confessamos os nossos pecados uns aos outros, intercedendo uns pelos outros e pedindo ao Senhor pela cura e pela restauração. Este é o objetivo aqui, Tiago diz. O objetivo é que os enfermos sejam curados. Talvez aqui nesse contexto, devemos nos lembrar das instruções do Senhor Jesus, de que devemos dar aos irmãos que pecaram a oportunidade de reconhecer e confessar os seus pecados, para que eles sejam ganhos
antes da volta do Senhor, como Jesus ensinou em Mateus capítulo 18, verso 15 a 17. Tiago aqui acrescenta o encorajamento a esta oração. Veja o que ele fala. Muito pode por sua eficácia a súplica do justo. Ele está nos lembrando aqui de que a oração do justo ela é poderosa e eficaz. Tiago nos encoraja a orar pela cura uns dos outros, diante das doenças, especialmente das doenças terminais. Os cristãos muitas vezes podem se sentir impotentes e desanimados, sem ousadia para orar a Deus pela cura. Tiago aqui nos relembra então de que o justo, isto é, aquele que foi justificado pela fé em Cristo e anda no caminho do Senhor, terá suas orações respondidas. A oração de uma pessoa obediente a Deus tem muito poder. Tiago aqui já havia falado da eficácia da oração da fé e da fé na oração. Ele disse, Deus dará sabedoria aos que pedirem com fé. É o que ele diz lá no capítulo 1, versos 5 e 6. No capítulo 4, verso 2 a 3, ele diz que ele dará o que lhe pedem se pedirem da forma correta. E aqui Tiago está dizendo que os presbíteros devem orar pelos enfermos. Quando esses forem convidados para irem nas suas casas, e a oração da fé produzirá o efeito desejado. Diante disso, ele nos encoraja a orar com base nas promessas de Deus, que Deus ouvirá o clamor do justo. Há vários casos na Escritura de pessoas que foram curadas em resposta à oração do justo. Abraão orou e Deus sarou Abimeleque e as suas mulheres. Gênesis 20, verso 17. Ezequias orou e Deus sarou o povo. Segundo Crônicas, capítulo 30, verso 20. Moisés orou e Deus curou Miriam. Está lá em Números 12, verso 13 e 14. O homem de Deus orou e a mão ressequida do rei foi curada. 1 Reis, capítulo 13, verso 6. Elias orou e Deus trouxe à vida o filho daquela viúva que havia morrido. 1 Reis, capítulo 17, verso 22. Tiago aqui nos dá então um exemplo dessa eficácia da oração do justo. E ele menciona no versículo seguinte o profeta Elias, em consonância com a sua prática de citar os profetas como modelo para os cristãos. Aqui nós temos, meus irmãos, uma recomendação que tem sido grandemente esquecida pela igreja nos nossos dias. A recomendação é de que cristãos adoentados podem confessar seus pecados e pedir a oração de outros cristãos em busca da cura divina. Deus não somente está pronto para nos atender, como também ele nos encoraja a fazer esse tipo de oração. É verdade que tem havido na história muitos abusos cometidos, como a Igreja Católica Romana, por exemplo, através do sacramento da extrema-unção e da confissão auricular, como também de movimentos de igrejas neopentecostais nos dias de hoje, que rejeitam o uso de remédios e transformam num comércio de cura pela fé, mas nós precisamos entender biblicamente. E Tiago aqui está mostrando a importância de alguém confessar os seus pecados diante do Senhor, uns pelos outros, e nós orarmos, pedindo ao Senhor que restaure a saúde daquele irmão que está enfermo. Tiago, então, usa o exemplo desta oração eficaz, que é o exemplo do profeta Elias. Veja aí o verso 17, quando ele diz: Elias era um homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, e orou com instância, para que não chovesse sobre a terra, e por 3 anos e 6 meses não choveu. Ele agora ilustra o que ele disse no verso anterior, sobre muito
sobre o que muito pode por sua eficácia a súplica do justo. E ele menciona, então, este episódio do Antigo Testamento em que o profeta Elias, pela oração, fechou e abriu os céus, provocando seca e chuvas. Nós vamos encontrar este relato lá em 1 Reis, quando o profeta Elias entra em cena, determinando por sua palavra de que não haveria chuva em Israel, em decorrência dos pecados que haviam sido cometidos pelo rei Acabe. Você encontra lá em 1 Reis, capítulo 17, verso 1. O texto aqui não diz que Elias orou a Deus para que isso acontecesse, conforme Tiago afirma. Contudo, registra que ele orou com muita persistência para que voltasse a chover. Tiago percebe que a mesma coisa deve ter acontecido no início, quando Elias pediu a Deus que não chovesse. Daí ele dizer que ele orou com instância para que não chovesse. O zelo demonstrado pelo profeta Elias em orar por uma estiagem se deu por causa das iniquidades cometidas pelo rei Acabe. E a maior delas foi ele ter se casado com a princesa que era ímpia, a princesa Jezabel. Um dos castigos com os quais Deus ameaçou os judeus em caso da idolatria foi exatamente a seca, conforme a gente vê em Deuteronômio 28, verso 23 e 24. Então Elias, confiando na palavra de Deus, orou, segundo a palavra, para que não chovesse, para que o seu povo percebesse os grandes e graves pecados que eles haviam cometido, que o rei Acabe havia cometido. Certo de que Deus o havia atendido, ele declarou que não haveria chuva então nos próximos anos. Você vai encontrar no livro de Apocalipse, provavelmente, se referindo a esse feito do profeta, lá em Apocalipse capítulo 11, verso 6, que diz que elas têm autoridade para fechar o céu para que não chova. Tiago aqui, o objetivo de trazer encorajamento aos seus leitores na oração pela cura de suas enfermidades, ao dizer que Elias era homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos. Então, Tiago está mostrando que aquele feito extraordinário do profeta não veio por causa da sua perfeição ou da sua plena santidade. Tiago usa essa expressão que pode significar que Elias tinha sentimentos, experiências ou paixões similares aos nossos. Elias era um homem humano, como eu e você. Tiago deseja aqui mostrar que a oração de Elias, ela não é mais poderosa do que a nossa oração, porque ele era um profeta. De fato, os profetas e apóstolos foram pessoas especiais, mas eles eram seres humanos, pecadores e sujeitos às mesmas tentações e paixões que todos nós estamos sujeitos. O apóstolo Paulo usou essa mesma palavra que Tiago usa aqui para dizer àquela multidão, diante da cura do coxo, que ele e Barnabé eram pessoas comuns. Ele diz lá em Atos capítulo 14, verso 15, nós também somos homens como vós, sujeitos aos mesmos sentimentos. O apóstolo Pedro também, da mesma maneira, quando levanta lá Cornélio de joelhos, na casa de Cornélio, ele diz em Atos 10, 26, ergue-te, que eu também sou homem. Então o segredo da oração de Elias não estava nele. Mesmo que no versículo anterior Tiago tenha chamado de justo, mas o ponto de Tiago é que o Senhor
é quem levanta os enfermos e é o Senhor quem fecha os céus. João Calvino, reformador, comentando este versículo, ele diz assim: tiramos menos proveito do exemplo dos santos porque imaginamos que eles foram semideuses ou semi-heróis, que tinham uma relação toda especial com Deus. Com o objetivo de despojar esta superstição da mente de seus leitores, Tiago relembra-os que os santos de outrora também tinham suas enfermidades espirituais, para que aprendessem a atribuir o que recebiam de Deus à eficácia da oração e não aos seus próprios méritos. É muito triste nós vermos que hoje em dia muitas pessoas atribuem o poder da oração às pessoas, ou um poder de oração a amuletos, a objetos, objetos que são ungidos, ou pessoas que se consideram especiais, como bispos e apóstolos que são autonomeados. Há igrejas que falam da oração poderosa feita por 318 pastores. Orações feitas no alto de montes santos, que usam água do Rio Jordão, terra de Israel, e tudo isso feito por um pseudo apóstolo, ou alguém que se intitula de bispo. Isso tudo está fora, completamente distante do ensino de Tiago aqui nessa passagem. O que Tiago aqui está nos ensinando, que a oração que faz o impossível, esta oração é feita com base nas promessas de Deus. E as promessas de Deus quanto à oração não se limitam aos personagens bíblicos que eram conhecidos pela sua fé, mas se estendem a todos os filhos de Deus neste mundo. O Deus de Elias é também o nosso Deus. E nós aprendemos aqui que devemos orar com base na palavra de Deus. E isso serve de encorajamento diante das enfermidades que nos afligem. E aí temos então o versículo de número 18, que é o complemento do exemplo de Elias que Tiago apresenta aqui. Ele diz: e orou de novo, e o céu deu chuva, e a terra fez germinar seus frutos. Essa eficácia da oração, você percebe ela não somente no fato de que Elias orou e os céus cerraram durante 3 anos e 6 meses, mas também no fato de que ele orou de novo e o céu deu chuva. Tiago aqui usa a linguagem das aparências, porque a chuva que cai dos céus, Tiago usa essa expressão, que a chuva cai dos céus como se estes a produzissem. Contudo, as chuvas são vistas na Bíblia como uma dádiva de Deus ao mundo que ele criou. Nós sabemos hoje como as chuvas são produzidas. E sabemos que não se torna necessária nenhuma intervenção divina no processo de fazer chover sobre a terra, porque a chuva cai segundo princípios e leis naturais que o próprio Deus criou. Todavia, mesmo que a chuva não seja em si mesmo um milagre, certamente, e este é o ponto de Tiago, ela é um milagre quando ela cai, quando chove, em resposta à oração. Este é o caso aqui de Tiago. Ele diz que Elias orou de novo, ou seja, ele orou para que não chovesse e não choveu. E Elias orou para que chovesse e agora a chuva caiu novamente. Você vai ver esse episódio do profeta orando para que venha a chuva, lá em 1 Reis, capítulo 18, verso 41. Ali você tem o relato de que o profeta subiu no Monte Carmelo
ele orou por 7 vezes, até que as nuvens se formaram no horizonte e a chuva veio com abundância sobre a terra de Israel. O ponto de Tiago, ao usar este exemplo, não é ressaltar a santidade de Elias, mas o fato de que Deus responde às orações diante de situações que parecem impossíveis aos homens. Tiago quer aqui nos estimular, nos encorajar, usando o exemplo do próprio profeta Elias, para que nós coloquemos nossa confiança no Deus Todo-Poderoso, o Deus que pode abrir e fechar os céus, o Deus que controla a história, o Deus que pode atender ao clamor de qualquer filho dele que crê em Jesus como seu único Salvador. Tiago acrescenta aqui dizendo que a terra fez germinar seus frutos. Uma provável referência ao que Elias disse ao rei, lá em 1 Reis, capítulo 18, verso 41, quando disse: sobe, come e bebe, pois já se ouve ruído de abundante chuva. Não podemos deixar aqui de perceber, irmãos, uma possível relação entre o exemplo escolhido por Tiago para incentivar os seus leitores à oração e o fato de que os seus leitores eram agricultores, ceifeiros, trabalhadores do campo. Quem sabe o poder da oração de Elias para fechar e abrir o céu serviria de consolo para aqueles ceifeiros, trabalhadores que eram oprimidos pelos seus patrões injustos. Tiago quer mostrar que Deus tem todas as coisas debaixo do seu controle e que Deus responde à oração daqueles que lhe buscam com um coração sincero. Quem sabe Tiago aqui está se referindo a isso para mostrar que Deus poderia exercer juízo sobre aqueles patrões, fechando os céus e dando uma prolongada estiagem. Ou quem sabe já estavam passando por isso. Estavam vivendo um tempo de estiagem, sem chuva, o que agravava aquela situação com perda das colheitas e, consequentemente, de oportunidade de trabalho. Tiago está dizendo, pela oração à semelhança de Elias, eles poderiam abrir os céus para que chovesse novamente. Tiago aqui está mostrando para nós que, a exemplo de Elias, nós precisamos confiar no poder de Deus, no poder de Deus para restaurar as pessoas que estão enfermas. Da mesma maneira que Deus ouviu Elias, Deus ouvirá também o seu povo quando oramos uns pelos outros para que sejamos curados. Esse é o ponto principal de Tiago. Ele está nos encorajando a confiar no poder soberano de Deus para restaurar os nossos irmãos que estão enfermos. Nós possamos, com esta palavra de Tiago, entender que Deus pode restaurar e curar qualquer pessoa de qualquer enfermidade, por mais grave que ela seja. A enfermidade, como nós meditamos, não sabemos qual é a causa exatamente, só Deus sabe, mas Deus usa a enfermidade como um momento de alguém se voltar para Deus, se reconciliar com o Senhor, confessar o seu pecado um ao outro, e podemos orar pedindo a Deus que cure aquela pessoa, que restaure a sua vida, assim como o Senhor ouviu a oração do profeta Elias. O mesmo Deus de Elias é o nosso Deus. Ele é todo-poderoso e ele pode fazer o impossível e o milagre como resposta às nossas orações. Amém?